Com imensa alegria, estamos na Semana das Folcloristas da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a AFESMIL, edição 2026. Evento em que as 7 folcloristas da nossa Academia de Letras têm as suas biografias realçadas, bem como seus legados, não apenas para o cenário cultural, regional, nacional, mas também internacional. E hoje o dia é dedicado à folclorista Ruth Guimarães, patrona da cadeira número 27 na nossa casa. Contamos com a participação de minha, Renice Ordini, como apresentadora desse dia da semana, Joaquim Maria Botelho como convidado com a apresentação O Legado de Ruth Guimarães, e Cíntia Carbone como narradora, mostrando um excerto da obra dessa folclorista. Sou Renice Ordini, escritora, artesã literária, revisora, colunista literária nos jornais O Vale, O Momento e Potiguar Notícias e palestrante em temas literários e regionalismo. Editora no jornal Pelo Vale, presidente da ACLA, da Academia Cachoeirense de Letras e Artes, biênio 2021-2022, editora literária em 2023-2025, membro do IEV, Instituto de Estudos Vale Paraibanos, do Grupo Literário Revisionistas do Vale. Atuei como organizadora da primeira feira literária de Itanhandu em 2022 e do projeto Leia Mulheres em Cachoeira Paulista. Sou autora do livro O Vale Literário de Rutinha, em homenagem à escritora Ruth Guimarães. Cíntia Carbone, Cíntia Rosa Carbone, de 53 anos, nasceu em Videira, Santa Catarina, e é moradora de Cachoeira Paulista, terra de Ruth. Professora do ensino fundamental, contadora de histórias e artesã. Traz a literatura e a arte como companheiros de vida. Estão presentes em sua trajetória desde que habita este mundo, atravessando sua infância, sua profissão, sua maternidade e sua forma de olhar e criar. Mãe casada, encontra nas histórias uma forma de tocar, encantar e criar encontros. Hoje, compartilha, por meio da contação de histórias, um pouco desse universo que sempre fez parte de quem é. Joaquim Maria Botelho, jornalista e escritor, comandou equipes na revista Manchete, TV Globo, TV Bandeirantes e Jornal Vale Paraibano. Lecionou por 10 anos na Faculdade de Jornalismo da Unital. Foi assessor de imprensa da Embraer e do INPE e diretor de comunicação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Assinou traduções em inglês e espanhol para grandes editoras. É autor de 12 livros. Produziu Histórias da Casa Velha, Biografia e Legado de Ruth Guimarães, a 4 mãos com a irmã caçula, Júnia Botelho. Presidiu a UB, União Brasileira de Escritores, tem artigos e contos publicados na Alemanha, na Argentina e Portugal. É conselheiro do IEV, Instituto de Estudos Vale-Paraibanos, e presidente do Conselho do Instituto Ruth Guimarães. Joaquim Maria Botelho, é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Desculpa, microfone desligado. Eu me sinto muito bem-vindo, agradeço imensamente o convite de vocês. É uma honra estar participando com pessoas tão interessadas, não apenas no folclore e na cultura regional brasileira, mineira, paulista, mas também esse interesse na pessoa e na obra da Ruth Guimarães, de que eu tenho o maior orgulho de ser o quarto filho. Ela costumava falar de mim, quando ela falava para as pessoas, ela dizia assim: esse é o meu quarto filho muito amado, em quem deposito todas as minhas complacências. Isso é bíblico, né? Mas é um depoimento tão bonito. Um dia eu resgatei uma carta dela em que ela dizia para uma amiga, eu era um menino nessa época, e ela dizia assim que eu já manifestava pendor para a literatura e era uma pessoa muito generosa, e eu acho que ele gosta de mim. É engraçado uma mãe dizer isso, né? Porque eu sempre manifestei tanto amor por ela, e
Acho que é natural que os pais se preocupem, né? Será que eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe? Será que eu estou sendo justa, né? Então, eu achava muito bonito isso nela, de procurar sempre ser melhor, sempre ser boa. Ela dizia isso o tempo todo, que era importante que a pessoa se esmerasse em atender os outros e melhorar o seu entorno, né? A sua comunidade, as suas pessoas. Bom, eu fui convidado para falar da Ruth num encontro que trata de folclorista. Ela foi mais do que folclorista, né? Acho que todo mundo sabe disso, né? Ela foi primeiramente uma educadora, e uma educadora que baseou toda a sua pesquisa, todas as verdades que ela conseguiu identificar, com base no que ela ouviu do povo, com base no que ela pesquisou dentro das comunidades em que ela viveu, e normalmente mais atenta para as comunidades das cidades pequenas e da zona rural. Quando a gente fala assim, ela costumava dizer que eu sou caipira. E quando ela dizia eu sou caipira, ela queria dizer eu estou dentro, eu vivo dentro e eu conheço por dentro a memória e a identidade desse povo, dessas pessoas, né? E eu acho importante isso porque tudo que ela levantou, e não apenas isso, mas ela registrou em livros, em artigos, ela registrou da maneira mais autêntica possível, tentando manter e preservar, apesar de embelezar pela veia literária que ela dominava, mas preservar a maneira de contar, preservar os valores que vinham dentro dessa história, porque o povo tem lá os seus valores na hora de contar a história, né? Ele manifesta o que ele tem de importante, o que ele considera que é importante na sua origem, na sua rotina, nas coisas que ele faz para o seu próprio bem e para o bem dos outros, né? E até nas coisas que ele faz para certo mal, como, por exemplo, a vingança, né? A vingança é um sentimento muito autêntico, muito humano, né? Como dizia Nietzsche. E ela falava, por exemplo, que tem gente que merecia uma praga. Isso é um pouco típico do caipira, né? O caipira, para se vingar, roga uma praga. Você vai morrer de sede com água pelo joelho, coisas do tipo, né? Ela acreditava em praga. Isso está em vários livros dela, e é meio que uma herança, ou resquício do que ela ouviu das histórias. Ela passou a primeira infância, quando ela tinha uns 2 anos de idade, aliás, é, no convite que vocês mandaram, consta que ela é de Itajubá. Na verdade, ela nasceu em Cachoeira Paulista, mas o pai dela era guarda-livros. O guarda-livros era o equivalente ao contador de hoje, né? Que funcionava como um administrador de empresas naquela época. E o pai dela foi convidado para administrar, gerenciar uma fazenda em Pedralva. Na verdade, a fazenda chamava Campestre e ficava numa localidade que hoje se chama Pedralva, mas na época chamava Pedrão. E ela foi para lá com 2 anos de idade, ficou até os 9, quando o pai dela foi obrigado a voltar, porque a fazenda acabou tendo
problemas financeiros, etc. Mas ali naquele ambiente, ela convivia desde os 2 anos de idade, desde que começou a andar, por exemplo, com a criançada que era da fazenda, eram os filhos de colonos, eram os filhos de funcionários, ia lá puxar a saia da cozinheira para pedir um bolinho de chuva, e ela ouvia muitas histórias, histórias bonitas, histórias mais assombrosas, digamos assim, né? Aquelas que a criançada ouve, até levanta o pé do chão para o bicho-papão não pegar no pé da gente, né? E ela foi registrando essas histórias todas, primeiro na cabeça, primeiro na memória. E mais tarde ela foi anotando e foi registrando e foi é, botando formato literário nessas histórias que ela começou a registrar. Pois bem, voltando para Cachoeira, ela concluiu o grupo escolar, já começou a publicar poesia aos 10 anos de idade em jornais locais, lá de Cachoeira Paulista. Aos 12, na época da Revolução, ela acabou perdendo o pai, não por conta da Revolução, mas de uma enfermidade muito séria, e acabou sendo criada pelos avós, porque a mãe dela, um tempo depois que enviuvou, casou-se novamente. E o avô dela, que era um português muito rígido, mas um homem à frente do seu tempo, porque apesar de ser de origem camponesa, ele dizia que os filhos, os netos dele, precisavam estudar para não ser como ele. Ele tinha que ter um futuro, né? E fez todo o possível para que ela estudasse. E ela gostava demais de ler. O pai dela já era um leitor. E quando a mãe dela casou-se de novo, o avô e a avó assumiram o papel de criá-la. E ela ficou com eles até os 17, quando a mãe morreu. E ela pensou, bom, eu preciso buscar o meu caminho, e o meu caminho não pode ser em Cachoeira Paulista, que é uma cidade limitada. Como toda cidade pequena tem lá as suas limitações em termos de emprego, em termos de cultura, biblioteca, cinema, teatro. E ela lá se foi para São Paulo, aos 17 anos, conseguiu a emancipação e levou consigo os 3 irmãos menores. E ela acabou de criar os 3 irmãos menores, casou-os todos. E lá pelo bom, isso tudo para dizer que em São Paulo ela encontrou o caminho de poder se aperfeiçoar nessa técnica de levantamento e registro do fato folclórico, dos fatos folclóricos. E ela começou a produzir todo esse material com base numa premissa. Ela queria contar tudo que ela ouviu a respeito da presença do demônio, do diabo, no imaginário popular. Como é que o diabo comparecia nas histórias? Qual era o perfil que o homem do povo, que a pessoa do povo emprestava para o diabo? Como é que ele imaginava? Como as pessoas imaginavam que o diabo fosse, como ele agia, o que o motivava, né? E ela foi escrevendo, escrevendo, já estava com um calhamaço de coisas assim, e ela ouviu falar não, ela leu Macunaíma, do Mário de Andrade, que foi publicado em 1928, e resolveu escrever uma carta para ele.
escreveu uma carta para o Mário de Andrade e não esperava a resposta, evidentemente, porque era um homem importantíssimo na época. Para surpresa dela, coisa de uma semana, 10 dias depois, chegou uma carta dele, manuscrita, muito delicada, chamando-a de senhora dona. Ela é uma menina de 20 anos, praticamente, e falou: vem aqui, vem até minha casa que eu quero ver o que você está fazendo. E ela foi à casa do Mário de Andrade com aquele pacote de coisas. O Mário olhou bem, elogiou muito, mas disse: olha, você tem alguns defeitos, principalmente de metodologia. Quando você diz, fulano me contou tal coisa, quem é fulano? E quem é fulano não significa apenas o nome, mas significa registrar onde ele mora, que idade ele tem, qual a situação socioeconômica dele, que instrução ele tem, porque o nível de instrução define de que maneira ele enxerga o mundo, a literatura e as informações que ele recebe, né? Então ela foi acertando essas coisas em vários encontros com o Mário de Andrade, foi ajustando até o momento que o Mário falou: olha, eu vou te encaminhar para um outro escritor chamado Amadeu de Queiroz, que é daí, perto de vocês. Ele é de Pouso Alegre, foi da Academia Paulista de Letras. O Amadeu de Queiroz era um estudioso da cultura popular, chegou a ser, chegou a ser eleito para a Academia Paulista de Letras, mas morreu antes, acabou nem tomando posse. Mas era um romancista de fôlego e um pesquisador muito importante. E ele era farmacêutico, então ele tinha uma farmácia na esquina da Praça da Sé com a Rua Direita, no centro de São Paulo, e o Mário falou: vai procurar ele. Ela foi e começou a ter um contato profissional, meio que de aluna mesmo, com o Mário de Andrade e com o Amadeu de Queiroz. O Amadeu de Queiroz, nessa época, tinha na farmácia dele um porão. Na farmácia não era um porão, era uma área rebaixada onde ficava estoque, etc. E ele reunia ali os jovens escritores da época para discutir literatura e conversar. E, e naquela época você tinha nomes como Jorge Amado, como o James Amado, irmão do Jorge, e o Gilberto Amado, que não era irmão, mas participava da roda. Mário da Silva Brito, Menotti Del Picchia, todas pessoas importantes e que estavam se lançando na literatura, né? Ela era a única mulher que participava. Além de ser a única mulher, ela vinha do interior, né? Não tinha ainda faculdade, não tinha entrado, mas conhecia a literatura profundamente, porque ela era uma leitora voraz. E ela ficava discutindo livros novos e comentava e dava palpite. Até que um dia o Amadeu de Queiroz falou: vocês jovens, viu, vou contar. Vocês ficam dando palpite na obra dos outros, mas escrever mesmo que é bom, vocês não escrevem. Ela falou: eu tenho um romance pronto. Ele falou: então eu quero ver. E ela não tinha. Já estava começado, mas não estava pronto. Ela saiu, foi embora para casa. Isso, ela trabalhava meio expediente no lugar e meio expediente no outro, ainda cuidava dos irmãos. Ela foi embora para a maquininha de escrever que ela tinha comprado a prestação, uma maquininha de datilografia. Em 2 semanas ela terminou o romance que ela tinha começado. E levou para o Amadeu de Queiroz. O Amadeu ficou impressionado com a qualidade, porque tratava de uma temática rural,
mas com todos aqueles componentes da filosofia de vida do caipira, com todos os componentes da personalidade, né, dos traços culturais que definem o homem e a mulher das cidades pequenas e da zona rural. E ele gostou tanto que ele mostrou para o editor-chefe da Livraria Revista do Globo, que era o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo falou: publique-se. E o engraçado é que o Érico Veríssimo estava nos Estados Unidos nessa época, porque ele foi ser adido cultural. E ele tinha deixado a livraria nas mãos do Edgar Cavalheiro, que também adorou o livro e foi ele que conduziu toda a produção. O livro era para se chamar Água Corrente ou Água qualquer coisa, acabou virando Água Funda por conta de um trecho do livro que fala em água funda, né? Pois bem, esse livro foi publicado em 1946, está completando 80 anos este ano. Foi o livro mais vendido daquele ano, acredita? Minha mãe dizia que perguntaram um dia para ela se ela ganhou muito dinheiro com esse livro. Ela falou: não, ganhei um salário praticamente. Ela disse que ganhou 5.400 contos. Isso equivalia a um salário e meio dela, mais ou menos. O que foi um sucesso naquela época, né? Foi um número razoável de exemplares. Eu não sei dizer quantos foram, mas foi considerado, está nos registros aí da editora, que foi o livro mais vendido daquele ano. Mesmo ano em que foi lançado Sagarana, né, do Guimarães Rosa. Só que Sagarana demorou para ser descoberto efetivamente pelo meio acadêmico, caiu no gosto mesmo dos professores lá pelo começo de 70, por aí, né? Passou bastante tempo meio que adormecido. Mas, bem, esse foi o romance inaugural que, de certa forma, já tinha a semente temática da base folclórica que norteou todo o restante da produção da Ruth, para o resto da vida, eu diria. E aquele livro que ela levou para o Mário de Andrade? Ficou na gaveta, porque ela estava com o romance na mão, o romance impresso, e saiu dando entrevista para todo lado e não sei o quê. E um professor da USP, ela já estava formada, professor da USP, sociólogo chamado Roger Bastide, leu o livro e falou: Ruth, você precisa ir para a faculdade. Ela falou: pois é, eu vou esperar a próxima oportunidade, porque precisa ter vaga. Ele falou: não, já te dou uma vaga. E ela foi, por causa do livro, ela ingressou na USP sem prestar vestibular, considerada por conta da excelência do livro, né? Bom, aí, com o tempo, ela começou a estudar, fazer a USP pela manhã e trabalhava à tarde. E à noite ela retomou os trabalhos aí do livro sobre o diabo, que se chamou de Filhos do Medo. Ela perdeu o tutor, né, que era o Mário de Andrade, que morreu em 45, antes, inclusive, dela lançar Água Funda, né? Por isso até que o livro ficou um pouco guardado. Mas ela acabou levando tudo que ela aprendeu para esse livro, burilou, aperfeiçoou, fez o que pôde e acabou publicando um livro chamado Filhos do Medo, que é essa pesquisa sobre não só o diabo, mas toda essa corte demoníaca que o acompanha, que são as bruxas, o saci, a mula sem cabeça, o lobisomem, todos esses
essas entidades malfazejas, digamos assim, que povoam o imaginário popular, né? E o livro é considerado um clássico. Nós temos cartas de gente importantíssima, como Luiz da Câmara Cascudo, o próprio Roger Bastide, Osório César, todos eles elogiando o livro, que em 2020, quando a gente comemorou o centenário de nascimento dela, a gente conseguiu reeditar Os Filhos do Medo, que estava esgotado, pela Unipalmares. Eles fizeram uma edição comemorativa muito bonita, com a capa toda em preto. Eu vou pegar um exemplar aqui, que é esse. Dá para ver que o título é todo em relevo, né? Ficou uma edição muito bonita, muito bem feita. E, nesse momento, nós estamos com os originais do Filho do Medo, na editora 34, que deve lançar uma nova edição agora, ainda no segundo semestre deste ano. Mas esse livro é uma compilação muito interessante das histórias que o povo conta na beira da fogueira, que conta na cozinha de noite, esquentando fogão de lenha, né? E reproduz não só a ambiência, mas a personalidade do povo brasileiro. E ela se afeiçoou de tal maneira à pesquisa folclórica, a essas manifestações, que ela acabou estendendo isso para outras narrativas, né? Ela enveredou pela literatura infantil, também com base na recolha de histórias contadas para crianças. Mas uma coisa importante dela é que ela achava que a gente não devia menosprezar a inteligência das crianças. Não devia tratar a criança como bobinho, e guti-guti e gugu-dadá, né? Então ela escrevia de uma maneira correta, gramaticalmente bem feita, com uma narrativa bem conduzida e com nível, porque a criançada acompanha. A Cíntia, que é contadora, sabe disso, como a criançada percebe, mesmo numa linguagem mais elaborada, ela percebe a história, acompanha a história, e quando tem dúvida, ela vai perguntar, ela vai pesquisar. Se ela não sabe o significado de uma palavra, tem dicionário, vai buscar no dicionário, né? Então, a ideia é fazer esse resgate, mas preservar a qualidade literária de todos os racontos, né? E ela prosseguiu. Eu tô tentando focar mais na produção de ordem folclórica, porque ela teve outros trabalhos também. Ela foi tradutora do francês, foi tradutora do italiano e do latim, né? Tem um trabalho importantíssimo como tradutora do Apuleio, que é o Asno de Ouro, né? De um autor latino que é um dos únicos que permaneceu intacto, os originais. Um dos 4 grandes romances latinos, os outros chegaram até nós assim, por fragmentos, né? E esse ela conseguiu o texto integral, traduziu diretamente do latim, foi reeditado agora há pouco tempo, ficou um livro também muito bonito, que ele chama de Aurus, peraí, Asinus Aurius, em latim quer dizer asno de ouro, né? É a história fantástica de um
fulano que sofreu sortilégio e acabou se transformando num burro, num asno. E aí ele passa uma temporada como asno e vivendo como o asno viveria. É uma história muito interessante. Mas ela avançou isso pouco mais adiante, ela avançou para uma pesquisa sobre a figura do Pedro Malazares, do pícaro. Esse mandrião, né, esse malandro brasileiro, que é aquele fulano que não é mau, mas ele é o espertalhão que gosta de levar vantagem, engana as pessoas aqui, engana as pessoas ali, não por vingança nem por maldade, mas porque isso lhe traria algum benefício. Então ela reuniu perto de 200 histórias de Pedro Malazares, correntes, em vários lugares do Brasil, principalmente Vale do Paraíba, Paulista e Fluminense e também Minas Gerais, né? E comparou com vários outros personagens muito parecidos que existem em várias culturas. Tem na mitologia nórdica, tem na literatura inglesa, tem nos Estados Unidos, sempre tem esse tipo que é o espertalhão, é o Pedro Malazares. Na América Espanhola, ele chama de Pedro Urdemales, ou Pedro de Malas Artes. E ela preparou um estudo que é a introdução do livro, que o estudo tem uma erudição assim altíssima. É uma pesquisa que eu me lembro quando menino eu já ajudava ela a fazer essa pesquisa. A gente ia sempre em bibliotecas e tal, porque na época não havia internet e a gente era obrigado a ir à biblioteca, o que na verdade era um divertimento, né? Para gente entender as coisas e pesquisar. Esse foi um dos trabalhos mais recentes que ela produziu. Isso foi em 2006, foi 8 anos antes dela falecer. Mas ela deixou muita coisa pronta, muita coisa iniciada. Ela escrevia assim sem parar todo dia. O Mário de Andrade deu uma tarefa para ela e falou: olha, você precisa escrever pelo menos 2 horas por dia. E ela seguia à risca. Ela botava lá o arroz no fogo, sentava na máquina lá na sala, de repente vinha alguém gritando: mãe, o arroz está queimando, e ela lá escrevendo, né? Isso, o leite fervia, o feijão queimava, era um sufoco. Até que os filhos mais velhos, né, começaram a ajudar, um ajudava a cozinhar, outro ajudava a pendurar roupa e lavar roupa. Cada um tinha a sua tarefa. Ela, ela tinha essa veia de professora em que o trabalho era considerado a melhor forma de educação. Quer dizer, todo mundo tinha a sua obrigação, tinha o seu dever e tinha os seus direitos, evidentemente, mas não podia deixar de ir à escola, não podia deixar de estudar e não podia deixar de fazer o seu trabalho em casa. Que era um trabalho razoavelmente simples, era arrumar o seu próprio quarto, era varrer a casa, era cuidar das galinhas e dos patos. Então, e ela tinha a companhia maravilhosa do marido do meu pai, José Botelho Neto, Zizinho, que era um grande companheiro dela e um pai extremamente amoroso. Os dois contavam histórias para a gente de noite. Ele tocava muito bem violão, então ele cantava, e ela também cantava, sempre cantigas muito relacionadas com esse mundo, né? Com esse mundo caipira. E eram coisas de Dorival Caymmi, que levantou
muito material cultural lá da região da Bahia, Ilhéus, principalmente, Salvador e tudo. Então, esse era o dia a dia dela, era produzir o tempo todo. Ela foi cronista, foi repórter de revistas em alguns momentos da vida também. Então, ela deixou muita coisa pronta, mas não editada. E depois que ela morreu, a gente foi compilar todo esse material que ela foi deixando e a gente chegou eu acho que coisa de 1.000 páginas que ela deixou datilografada, completa, ou faltando só um pedacinho, ou aquela que estava pronta, mas faltava o título. Pois bem, aí a gente acabou preparando, depois que ela morreu, a gente conseguiu, também no ano do centenário dela, em 2020, a gente conseguiu da Faro Editorial que fizesse uma coleção com histórias que ela contou. E todas essas são 4 volumes. O primeiro foi Contos Negros, que eu mesmo editei, selecionei e editei. O Contos Índios, que era para ser Contos de Curumim. Só que a editora queria botar o nome de índios. E eu chamei o Daniel Munduruku para fazer o prefácio. E ele fez, muito orgulhoso, fez muito bonito, inclusive. Mas ele falou: olha, índio é quem vem da Índia. O nosso, o nosso tem que ser indígena. Só que a editora bateu o pé e quando eu vi, já estava pronto, não dava para voltar atrás, e ficou contra os índios mesmo. E depois foi lançado também Contos do Céu e da Terra, que são aquelas narrativas pias, como dizia o Elias Chidier, são as narrativas pias populares, que falam histórias de quando Jesus visitou a Terra e veio com São Pedro e Nossa Senhora operava milagres. São narrativas sempre de muita aventura, né, com um certo fundo moralizante, mas muito agradáveis, e mostra também um pouco desse espírito da religião caipira, né, que se expressa de maneiras muito peculiares. Por exemplo, a Folia de Reis, a Folia do Divino, todas essas com fundamentos religiosos, mas com secretismo muito grande em termos de contaminação, a boa contaminação de outras culturas, né? E o quarto volume é Contos de Encantamento. Os contos de encantamento são aquelas histórias chamadas maravilhosas, né? Das pessoas que se transformam, das crianças que têm uma estrela na testa e que dão sorte para as outras. Então, a gente ainda tem, vocês podem acreditar, nós ainda temos material para publicar pelo menos mais uns 5 ou 6 livros dela. Um deles, que é o que eu estou trabalhando mais ultimamente, é uma pesquisa muito grande sobre medicina popular. A medicina caseira, a mesinha, a garrafada, a reza, a simpatia, o patuá, todas essas coisas que o caipira acredita que funcionam. E tem coisas muito interessantes, porque o caipira usa, por exemplo, os excretos, né? Que é tudo que sai do corpo. A saliva, a lágrima, o suor, a urina, fezes, etc., né? Não só de humanos, mas de animais também. Por exemplo, queimar esterco de vaca para curar asma, coisas desse tipo. E, e também a zooterapia, que é a cura por meio da presença
ou da carne ou dos pelos de animais, né? Então você tem umas coisas até absurdas, do tipo comer barata torrada, coisas desse gênero. Ah, cheirar pelo de gato queimado contra asma, coisas assim. É, para você despregar, para você despregar sanguessuga, urina misturada com fumo, e funciona perfeitamente, porque é amoníaco, né? A urina contém amoníaco. Então, é claro que o sanguessuga cai na hora. Eu me lembro que a minha avó fazia isso. A gente morava numa chácara em Cachoeira Paulista, que tinha sido um brejo e foi aterrado e tudo mais, mas era mais baixo do que o nível do Rio Paraíba, e cada vez que dava uma enchente, quando o Paraíba ficava bravo e resolvia sair das margens, ele invadia o nosso quintal. E aí, com as águas, vinha cobra, vinha sapo, vinha essas coisas todas. E a gente tinha mania de cortar tronco de bananeira, amarrar um no outro e fazer uma jangada. E lá íamos, eu, os irmãos e os primos malucos, andando de canoa no meio da enchente. Quando voltava, estava cheio de sanguessuga, né? Aí lá vinha minha avó. Era na época do pinico, então ela pegava o pinico, botava fumo de cigarro meio fumado, deixava curtir um pouquinho, e aí pincelava nas pernas da gente e caía toda a sanguessuga. Mas essa foi uma pesquisa muito grande que ela fez. Eu estou, nesse momento, contando a medicina dos excretos, a zoomedicina, a medicina das as plantas medicinais, né? E a medicina da água. Ah, e tem a medicina do cheiro, da aromaterapia. Eu estou com mais ou menos 600 páginas digitadas. Isso dá, isso vai dar pelo menos uns 4 volumes, né? Depois que ficar pronto. Então, esse é o legado do ponto de vista do folclore, da pesquisa folclórica. Esse é o legado que ela deixou como registro de um momento no tempo, ou de muitos momentos no tempo, de pessoas que vivem de uma determinada maneira e que continuam vivendo de uma determinada maneira. As coisas mudam, e ela dizia que o folclore é dinâmico, porque ele vai evoluindo à medida que vão sendo acrescentadas à sociedade algumas coisas. Por exemplo, agora a gente tem a tecnologia, a gente tem carros, ônibus mais modernos, etc, etc. Tudo isso faz com que mude o sistema. Antigamente, todo o leite da vaca era tirado na mão, né? Hoje você tem máquinas que fazem isso, você tem caminhões refrigerados que vão levar o leite para as cooperativas, não é mais latão de leite que você juntava dois para botar em cima do caminhão, né? Então, como o folclore é dinâmico, a maneira de contar as coisas permanece, mas tem algumas coisas agregadas e começa-se, por exemplo, a agregar-se ao conteúdo. Então, você tem algumas histórias que eram contadas de uma determinada maneira, mas que foram sendo ajustadas ao longo do tempo, porque já não fazia mais sentido você falar em surrão, né? Hoje você usa uma mala, não usa mais um surrão, né? Então, essas coisas vão sendo ajustadas ao longo do tempo de acordo com a dinâmica. Eu não sei se vocês estão pensando em abrir para perguntas, eu acho que não é o caso, não é? Então,
eu queria acrescentar nessa conversinha que eu estou tendo aí com quem nos assiste, que a Ruth foi principalmente uma educadora, principalmente uma educadora. E ela educava de uma maneira muito serena, muito tranquila, principalmente respeitando as pessoas. Então, vou contar uma historinha muito. Tem um colega nosso, foi meu contemporâneo, um pouco mais novo que eu, e ela era professora dele. Ela tinha dado um texto para leitura, e todo mundo na classe estava lendo enquanto ela esperava que fosse terminada a leitura para fazer uma avaliação, comentários, ver o que cada um tinha a dizer a respeito do que tinha lido e passeava pela sala. Passeando pela sala, ela parou perto desse rapaz que estava com o livro aberto, mas dentro do livro uma revistinha da Mônica. Ela não fez nenhum escândalo. Ela disse: Olha, o que o senhor está lendo aí? Ela chamava todo mundo de senhor e senhora, alunos. E aí o garoto, tinha lá seus 13, 14 anos, falou: é uma revistinha, professor. Ela falou: Tá bom, então aproveita que está lendo a revistinha e encontre aí no texto 10 pronomes do caso oblíquo e 10 pronomes do caso reto. E seguiu a aula normalmente, é, sem admoestação, sem bronca, mas deu uma tarefa, quer dizer, ensinar com as ferramentas que a gente tem. Isso é Paulo Freire puro, não é? Ensinar embaixo da mangueira, ensinar pela revistinha. Então, esse é um exemplo que eu acho que é marcante da maneira como ela entendia até as preguiças das pessoas, né? As pequenas malandragens, e ensinava por aí. Eu acho que ela deixa um legado literário importante. Foram 53 livros. 53 livros, uma boa parte disso foram traduções do francês, principalmente, porque na década de 40, começo da década de 50, o Dostoiévski era pouco conhecido no Brasil, né? E o Dostoiévski só chegou ao Brasil pela via do francês. Então ele vinha traduzido, ele e outros russos, né? Vinham traduzidos para o francês. E minha mãe foi pioneira nessa questão, porque ela traduziu muitos livros de autores russos, principalmente Dostoiévski, da sua tradução francesa. Então foram vários os livros que começaram a circular no Brasil a respeito da literatura russa. Hoje em dia nós temos tradutores do russo de muita qualidade, né, que traduzem do original. Mas ela tem um trabalho bastante respeitado nessa área de tradução também. Então, era uma mulher de muitos ofícios, né? Eu não sei se a gente está chegando ao nosso limite do tempo. Podemos encerrar por aqui. Eu só queria deixar o meu agradecimento à Academia Sul-Mineira, Feminista Sul-Mineira de Letras, e, e agradecer também por essa oportunidade de falar um pouco da pessoa que eu mais admiro na minha vida, que foi minha grande amiga, minha mãe. Obrigado a vocês.
É a Cíntia agora que vai contar uma história para a gente, é isso? Eu achei que a Anice ia falar para eu poder começar a contar uma história. Mas, na verdade, eu vou fazer uma leitura de um dos livros que eu gosto muito. E essa história, acho que ilustra muito tudo que você falou da sua mãe agora. O Homem Estrela e o Urutau. Havia uma estrela no céu, havia homens na terra, cada um para o seu lado. O povo da terra para uma banda, o povo do céu para outra banda. Daqui de baixo, as moças suspiravam. Ai, eu queria uma estrela para mim. E na estrela, ai, eu queria saber o que acontece lá embaixo. Lá embaixo, a indiaiada vivia de frutas do mato, de peixe cru, de bichos de pena e pelo, que matava na flechada. Tudo sem moquear, que fogo não havia. E plantas também não havia. Nem milho, nem ananás, nem mandioca, ninguém sabia plantar. E roça não havia. No meio de todas as ocas, numa delas, um casal com duas filhas. A mais velha vaidosa, soberba, não ajudava ninguém, não falava com os desgarrados, não mostrava alegria, gostava só de pentear os cabelos, olhando-se nos espelhos dos rios. A mais nova, era simplesa em pessoa. Cantava com os pássaros, pulava e corria atrás dos veadinhos do mato. Para ela, não havia diferença. Foi uma noite, e estando as duas olhando para o céu, viram uma estrela piscando, e a mais velha comandou: Pai, vá buscar a estrela maior para mim. Que isso, minha filha? Você é maluca? Quando é que eu posso fazer escada para chegar até o céu? Não tinha. Trata-se de contentar, de espiar daqui de baixo. Mas a estrela escutou, desceu, e foi assim que, no meio da noite, uma voz falou perto do ouvido da moça: Você me chamou? Eu vim. Quero casar. Case comigo. Ai, depois mais. Quando clarear o dia. Quando clareou o dia, ela olhou para o semblante do homem estrela e não gostou do que viu. Não era nada do que estava pensando. O tal que imaginava bonitão, musculoso, jovem, alto, belo, não passava de um velhinho corcovado. Tinha no corpo uns enfeites enfeitados, surrados, e no todo um ar de cachorro sem dono, com aqueles olhos morteiros. O pai se levantou perguntando: Quem é esse aí? Diz que é o homem estrela. E sou a estrela que veio do céu, que a sua filha chamou para ficar perto dela. Eu vim para casar. A moça clamou: Eu? Casar com esse velho feioso, sem graça, com cara de vagabundo? Eu? O velhinho começou a chorar, arrepelando os cabelos. E isso foi ainda pior. E molenga ainda por cima. Que vergonha! Vá chorar na cama, que é lugar quente. Vá para o colo das velhas para chorar. E pegou a rir desalmada. A mais nova, que havia se levantado ao ouvir as falas alteradas, inteirou-se do que acontecia. Mesmo não acreditando muito naquela história de homem-estrela, sossegou o velho. Deixe de choro, velho. Eu caso. Veja lá, pai, eu quero este homem para meu marido. O pai concordou e fez o casamento da caçula com danças e festas. Passou. O velho aprontava os roçados. De manhã, bem cedinho, afofava a terra. A moça descobriu que ele falava com os rios. Ele mergulhava na correnteza e de lá trazia
a maniva da mandioca e tudo mais que se plantava. A moça queria ajudar. Ele recomendava: não me apareça lá na roça. Fique em casa aprontando de comer para minha fome e os braços para me abraçar quando eu chegar com frio e cansado. Certa madrugada ela saiu e não voltou. Não apareceu para almoçar nem para jantar. Anoiteceu e nada. A moça ficou pensando: ai, vai ver que o pobre ficou tão cansado que caiu pelos matos, sem ânimo, e está com fome ainda por cima, que não comeu nada hoje, o dia inteirinhozinho. Ele não quer, mas eu vou lá. E foi. Ela se botou para o mato no rumo que ele tomava sempre. Quando desembocou numa aberta, lá estava ele, alumiado por um clarão. Era uma fogueira, coisa que ela jamais tinha visto. A roupa era a mesma, surrada, o velho chapéu de palha caído nos olhos, de braços fortes e pernas sólidas. Mas não era velho, não. Era um moço alto, animoso, de braços fortes e pernas sólidas. Ele desfazia em estilhas um enorme de um tronco e cantava. A moça até derrubou a cuia com comida que ia levando. Tão grande foi seu espanto. E ela que pensava fortalecer o velho. Quem é você? Foi tudo que conseguiu falar. Eu? Que pergunta? Sou o homem estrela. Desci disfarçado de velho para experimentar o coração de vocês, gente da terra. A moça teve um alegrão. Dançou e cantou, e dançou, tornou a cantar. Ao chegarem em casa, é que foi a danação. A irmã logo maldou. Ah, quis casar com o velho e já trocou o marido por um moço. Ele é esse mesmo, afirmou a moça mais com um bom modo. Capaz, eu tenho 2 olhos na cara para ver. Aquele era velho e feio, esse não. Ele desencantou e agora é assim como você vê. A mais velha já botou a boca no mundo. Quando acabou de chorar, cresceu para cima da irmã, fula de raiva, exigindo: dê cá meu marido, pra cá, que fui eu que chamei. Você não quis casar com ele. Não quis, mas agora eu quero. Eu vi primeiro. Agora que eu estou gostando dele, você vem tomar o que é meu? Ah, de estar, fique com ele. Eu vou por aí pelo mundo para esquecer. O homem estrela interveio na conversa. Que vai pelo mundo o quê? Você fica comigo. Essa sua irmã tem um duro coração que só contém desprezo. Se fosse por ela, eu estava na terra, jogado fora, capaz que tivesse até morrido. Virou-se para a cunhada e desabafou. Agora sou eu que não quero você, sua serigaita malvada. A mais velha nem bem escutou, caiu para trás, desmaiada. Quando voltou a si, era o pássaro chamado urutau. Desde aí, o urutau começou a correr a sua sina. De dia está encolhido no galho seco do pau, no oco, nos cupins. De noite caça. Quando canta, é como canto de morte, longo, fundo, feio. E a mais impressionante das cantigas, até a madrugada, corta a noite como a navalha. Se alguém quiser confirmação de que o urutau é aquela moça da história, é só contar bem explicado para ele. Urutau, sua mãe morreu. Ele arrepia as penas e engrola. Que bem me importa? Urutau, seu pai morreu. Ele arrepia as penas e resmunga. Que bem me importa? Urutau, seu pai morreu. Que bem me importa, que bem me importa. Urutau, sua irmã morreu.
O Urutau vai ficando impaciente. Importa-me lá, importa-me lá. E então jogue a notícia que ele teme. Urutau, seu amor morreu. Ele desanda numa litânia tristíssima. Uh, a voz mais amargurada de toda a floresta.